Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer a juíza Ana Cláudia, ela é uma das mais brilhantes integrantes da magistratura de Pernambuco e tem uma vantagem, ela não vai morrer, né? Porque ela é imortal, então não vai morrer. Doutora Ana Cláudia, como é que a justiça entrou na família? Pai advogado, mãe juíza. Quem é que manda? Quando tem júri na sua casa, quem é que manda? É seu pai? Na verdade, tem um tribunal, né? Nós É um temos tribunal, um tribunal, é um tribunal. porque é pai, mãe e 2 irmãos. É um tribunal, magistrados. Né? É. E foi exatamente por essa influência que a senhora resolveu ser juíza. Na verdade, antes de ser juíza, eu fui procuradora federal, procuradora do Estado e influencia um pouco, Gosta de um né? concursozinho, né? Passei em tudo que é concurso, né? Eu saí da faculdade fazendo concurso já, na verdade. E, assim, tem uma influência, mas nunca foi uma, digamos assim, uma determinação. Tanto que, quando eu era procuradora do Estado, eu fiz concurso para magistratura e fiquei muito em dúvida na época. Vou, não vou? Eu já estava em Recife, não é? Mas você não diz essa dúvida para os seus pais, não, que eles iam ficar com raiva. Aí eu disse, e eles ficaram, não, vá para a magistratura, é melhor. Mas, assim, em termos financeiros e tudo, é a mesma coisa, né? As carreiras jurídicas hoje são bem remuneradas, a grande maioria. Por incrível que pareça, as pessoas pensam que a magistratura é melhor e não é. Mas, como trabalha com direito e assim, eu sempre admirei Aí foi os dois. ganhar menos, mas foi fazer trabalho de prazer. Verdade. Hoje em dia a gente ganha menos mesmo. E na sua carreira de juíza, se viu aonde? Eu comecei numa comarca chamada Calçado, que é perto de Garanhuns. Tem sapato, por isso que está com sapato bonito. Calçados, começou em Calçados, foi? Foi. Hoje em dia ela nem é mais comarca, de tão pequena que era a cidade. E morava em Garanhuns. Depois fui para Caruaru, Paulista, Camaragibe e Recife. E no Recife, qual é a sua especialidade? Minha vara é uma vara cível, a 29ª-B, né, vara cível. Eu trabalho com matérias como, muito hoje em dia, direito da saúde, né, demandas contra plano de saúde, dano moral, contratos. Mas hoje o nosso, digamos assim, o que nós temos mais de demanda é contra planos de saúde, realmente. E o negócio, como é bio o quê? Biodireito. O que é biodireito? É isso? Biodireito a gente estuda todas as matérias relativas envolvendo a saúde humana. Por exemplo, final da vida, pode desligar o aparelho do paciente? Ele pode deixar de fazer um tratamento? Doação de órgãos. Hoje você pode doar órgãos para um parente, né, em vida. Se não tiver parente e o vizinho pode doar, tem que ir para o juiz. Reprodução assistida, inseminação artificial. Casais homoafetivos que estão tendo bebês de proveta, né, como se chamava. São todos esses assuntos. Internação compulsória de dependentes químicos. Todos os assuntos que envolvem a área de saúde, a medicina e o direito. Então a senhora trabalha só com bronca, muita bronca, né? Não? Muitas. São temas que a gente não tem soluções prontas. Tem que refletir muito, realmente. E independente do seu trabalho, juiz, a senhora tem que estudar muito, né? Eu também tenho uma área acadêmica, né? Então, assim, eu tirei uma licença do tribunal, passei 1 ano fazendo um pós-doutorado na Espanha, estudando justamente a parte de reprodução assistida, dos casais que fazem inseminação, quem é o pai, quem é a mãe, se tem disputa, se é aquela mulher que gesta quer ficar com o filho. Então, eu fiz uma análise de como o direito europeu trabalhava com isso, já que no Brasil a gente não tem lei. E é mais ou menos assim, cada juiz decide de um jeito, o Conselho Federal de Medicina decide de outro. Então, eu fiz esse trabalho para ver o que é que a gente podia contribuir para o direito brasileiro, né? A senhora autoriza a eutanásia? Não, no Brasil não pode, é crime. Né? No Brasil é crime. Mas, na sua opinião, como juíza, poderia ser autorizada a eutanásia? Em alguns países né? Porque tem uma diferença entre eutanásia e suicídio assistido, né? Na eutanásia, o médico, por exemplo, vamos supor que ele vai dar uma injeção que vai provocar a morte do paciente. Então, o médico age ativamente. Eu, pessoalmente, eu acho muito drástico, assim, um médico tirar a vida do paciente, embora ele queira morrer. O suicídio assistido é diferente. A pessoa realmente quer tirar a sua vida e tem apenas um auxílio, não é uma ação direta. Então, é uma coisa, digamos assim, mais
menos drásticas. Se eu fosse médica, eu jamais teria coragem de fazer. Assim. E no Brasil é crime, né? Considerado crime contra a vida e vai até a júri. Inclusive. Aborto vai para a senhora? Não, aborto vai para a vara do júri, não é? Porque o aborto só é permitido no caso de estupro ou se tiver risco para a gestante. Aí tem que ir para uma vara do júri, que é uma vara criminal, para o juiz autorizar. Apesar de que, nos casos legais, nem precisa. Né? Se a pessoa for estuprada, tem um protocolo do Ministério da Saúde, que a pessoa presta queixa, vai para o hospital e não precisa do judiciário. Só se houver conflito, né? A gente viu muitos casos aí da mídia, de menores. Quando há conflito entre os médicos, aí tem que ir para o juiz. Porque tem que ter um parecer médico com unanimidade, dizendo, olha, não, é caso de aborto. Se os médicos divergirem, aí vai para a justiça. Essa coisa do bebê de proveta, tem problemas? Demais, muitos problemas. Quais são? Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um escândalo do médico Abdelmaci, não é? Que ele era a maior clínica de reprodução do Brasil. Ele foi preso não por questões de reprodução, mas ele foi preso por questões de abuso, não é, sexual contra os pacientes dele. Mas, por exemplo, houve vários casais que ele implantou espermatozoide de outra pessoa que não era o marido. E enganou os casais. Então, imagina, a pessoa pensava que estava fazendo com sêmen do marido e ele, não está dando certo com o sêmen do seu marido, vamos tentar outro, e colocava o sêmen de outra pessoa. E agora a gente está tendo uma coisa, um acontecimento no Brasil que é a chamada inseminação caseira. Muitas mulheres homossexuais, não é, querem ter filhos, não têm acesso a essas clínicas, porque são muito caras esses tratamentos, elas estão pegando doadores, entre aspas, na internet, que vão para a casa delas, fazem essa inseminação, a coleta do espermatozoide no potinho e elas se auto-injetam com a seringa. E depois está chegando na justiça o quê? Essas mulheres vão registrar esses filhos com a dupla maternidade, não conseguem diretamente no cartório, porque não existe previsão legal. E aí vão para a justiça para poder registrar. Sendo que a justiça faz uma averiguação, né? O problema é, quem é esse homem? Noticiário semana passada que tem um homem que já teve mais de 100 filhos. Né? E no Brasil não pode comercializar nem óvulos, nem espermatozoides, sendo que não existe uma fiscalização, nem das próprias clínicas, quanto mais essa inseminação caseira. Mas elas não querem receber esse sêmen por um ato sexual, não. Querem receber no potinho. Exatamente. Elas não querem ter relação sexual. Por isso que elas fazem essa caseira do homem colher, elas não têm contato nenhum com o homem. Mas, assim, não se sabe as doenças que esse homem pode ter, não é? O próprio procedimento de você... Tem que ser um cara bonito. Todo mundo só quer ter filho bonito, né? É verdade. Né? Esse bonitão que tem não sei quantos filhos aí, deve ser um cara bonitão, né? Não? E ainda tem casos assim que acontecem no mundo, por exemplo, no Brasil a gente não tem, mas as mulheres brasileiras estão importando espermatozoides porque justamente lá eles têm um catálogo de doadores. Então você escolhe 1,80 m, olhos azuis, que são os mais escolhidos pelas brasileiras. Aí no lugar delas usarem o sêmen brasileiro, que não pode saber muitas características, elas estão importando de estrangeiros. E isso pode dar muito problema, né? Porque, por mais que tenha exames genéticos e tal, não se sabe a origem, não se sabe a quantidade de filhos. Já teve relatos, a gente pensa que não há esse encontro, mas já houve um relato aqui de mulheres que procuraram doadores em Londres, de bancos ingleses, e que fizeram comunidades na internet e se conheceram. E disseram, olha, eu tenho um filho aqui em Recife desse doador e uma mulher está lá no Paraná e tem um filho também do mesmo doador. Mas os meninos não nascem falando inglês, não. Não sei. Eu acho que se pudesse escolher, ia escolher também. Mas os casais homoafetivos masculinos não podem fazer isso. Aí tem que ir pela justiça, né? Para adotar. Eles têm feito hoje a chamada que a gente chama barriga de aluguel, né? Que não é de aluguel. O que é que o Conselho Federal de Medicina diz? Pode fazer com aparente até 4º grau, prima. E se não tiver, aí você vai para o conselho autoriza você a fazer com
outra pessoa estranha, mas aí vai analisar se tem a questão econômica, não é? Porque você não pode pagar. Porque na Ucrânia tem muito. Isso. Na Ucrânia é baratinho, né? Demais. Na Ucrânia, a gente teve o problema, primeiro da pandemia, que as pessoas encomendaram os filhos e não puderam entrar para buscar. E agora com a guerra, não é? Que foi a mesma coisa. Então, eles lá, tem mulheres que já fizeram 8 gestações. Vendendo, né, a barriga, porque eles lá podem comercializar. É dos poucos lugares do mundo. Algumas venderam a barriga e os pais não foram buscar os meninos. Está cheio de menino em casa. Porque não puderam entrar por conta da guerra, né? Agora, né? E antes por causa da pandemia. Mas no Brasil não tem esses casos, não. Barriga de aluguel pode ter, mas até 4º grau. E gratuito, né? Normalmente é feito assim, com a irmã, uma cunhada, alguém da família, porque se presume que é um ato de altruísmo mesmo. É uma doação, né? Você gerar um filho para outro. E a gente tem muitos casos de mãe para filha. Não é? Avós que engravidam, mas elas não dão o óvulo, elas não são a mãe biológica, não é? Apesar de que quando você... Hoje tem uma discussão muito grande na parte médica, porque se permitiu que, por exemplo, um casal de homens, eles peguem o óvulo de uma irmã deles e geste até nela mesma. Então, mudou essa regra e não se sabe como é que vai ser a consequência disso, né? Porque a gente já sabe que quando tem divórcio, tem muito problema em relação à guarda e tudo. Imagina essa situação, não é? Que a mãe biológica vai ser irmã de um dos dois. É confusão, né? Então, eu acho temerário, né? Isso foi introduzido ano passado, 2021, e é uma coisa meio bagunçada, digamos assim, porque, veja, você tem as normas do Conselho Federal de Medicina e não tem nenhuma lei. Então, a rigor, um juiz pode decidir como quiser, se ele usar princípios. Outro problema é jogar fora os embriões que estão na clínica. O que é que faz com aqueles embriões que estão na clínica? A gente teve uma disputa agora no STJ, que a mulher tinha um patrimônio, o homem que morreu tinha um patrimônio de 10 milhões de reais. E ele tinha 3 filhos do primeiro casamento e um óvulo, um embrião congelado com essa segunda esposa. Quando ele morreu, a esposa disse, vou implantar o embrião. E os 3 filhos do primeiro casamento disseram, nada disso, a gente é contra. Por quê, na verdade? Porque esse embrião seria herdeiro. Iria dividir com eles. Não é aí é bronca grande. Aí essa questão chegou até em Brasília e lá Brasília decidiu que não podia usar, mas só por questão de palavrinha. Porque eles tinham deixado na clínica assinado que ela ficaria com a custódia do embrião. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que custódia não era a mesma coisa que implantação. E aí não autorizou, mas foi uma guerra, assim, desde o 1º grau, o 2º, até chegar em Brasília para discutir se implantava ou não. Então, o que é que faz com esse embrião? Joga fora? Pode implantar? O filho nasce sem pai? São muitas discussões. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Ana Cláudia, que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutora Ana Cláudia, além de magistrada de altíssimo nível, é escritora. Ela fez 2 livros, né? Primeiro, Reprodução Humana Assistida e suas consequências nas relações de família. São muitas consequências sérias. Muitas. O que é que fala esse livro? Nesse livro, eu abordo todas essas questões que a gente conversou um pouco, né? Sobre o marido que autoriza a mulher a fazer inseminação com doador anônimo. E eu toco muito aí na questão da revelação da identidade desse doador, né? Será que o filho, quando ele nasce, ele pode saber quem foi o doador? No Brasil não pode. Mas isso já está mudando no mundo para garantir que a pessoa tenha direito a saber a sua origem. Não para ser pai, não para pagar alimentos, para herdar, não. Só para a pessoa saber de onde ela veio. Então, esse cara aí que está vendendo tem um harém, né? Porque ele deve ter 100 mães e 100 filhos, né? Com certeza. Agora, como ele não fez na clínica, ele não tem a garantia do anonimato. Qualquer filho pode entrar com ação contra ele e pedir alimentos, pedir herança, pedir até o nome. Também, né? E esse segundo livro, Filhos para a Cura, Bebê
Medicamento como sujeito de direito. O que é isso? Esse livro eu lancei agora em 2020, depois da minha tese de doutorado. Ele é o seguinte, usar a inseminação, a fertilização in vitro, para você ter um filho compatível com o outro. Por exemplo, você tem uma criança que tem leucemia. Não tem ninguém compatível, nenhum doador, e ele precisa, com urgência, fazer um transplante de medula. Então, hoje, com a medicina, com esse avanço da medicina, você pode procurar uma clínica e escolher um embrião, fazer uma fertilização e escolher um embrião que é 100% compatível com essa criança doente. Quando a criança nasce, ela vai doar, né, das células-tronco do cordão umbilical para o irmão doente. Mas isso tem muita discussão ética, não é? Porque será que uma pessoa pode nascer para salvar a outra? Será que eu não estou coisificando o ser humano? E como a medicina não é exata, esse bebê, se ele não conseguir apenas fazer uma transfusão de sangue, se ele tiver que sacrificar sua vida, por exemplo, ir para o hospital, fazer outras doações, perder a sua liberdade, sua autonomia em prol desse irmão doente. Né? Então, são os limites do que o que os pais devem fazer no exercício da sua parentalidade responsável para salvar seus filhos, se isso seria coisificar ou não, se é utilizar a medicina realmente a serviço da vida e da saúde, ou se isso já passa para você ter um aspecto utilitário, né? Usar as pessoas. Até que ponto isso é ético e jurídico? Então, são essas discussões. Em função desse livro, a senhora está na Academia de Letras Jurídicas, né? A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Acho que é em função dos escritos, né? Dos artigos, dos estudos. Mas foi uma coisa que lhe deixou muito feliz? Foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente concorre a uma eleição, né? Mas nós somos indicados por pessoas de dentro da academia, que sugerem, na verdade, que lançam a nossa candidatura. Então, eu fiquei bem surpresa, eu não esperava. Eu estava até em um congresso em Portugal, apresentando um trabalho, e quando eu recebi um telefonema de que meu nome seria lançado, realmente é uma honra muito grande, né? Ô, doutora, quais são os principais problemas sobre plano de saúde que chega lá na sua vara? Hoje a gente pode dizer que tem uma pesquisa até de 2010 até agora, subiram o número de processos, mais de 500%. Então, o dia a dia nosso é dessa matéria, porque elas chamam a atenção, porque elas são urgentes. Então, as pessoas pedem uma liminar para internar, uma liminar para fazer cirurgia, uma liminar para um fornecimento de um medicamento. Então, é o dia a dia hoje, né, essa questão de saúde. E até da própria inseminação, a gente também teve demandas contra o plano de saúde para pagar fertilização in vitro. Então, as demandas de saúde hoje estão muito assim, grandes. Os planos de saúde dizem que não tem condições de pagar e a medicina evoluiu muito e todo mundo quer o melhor tratamento. Então, às vezes, tem um delay, digamos assim. Chega um medicamento novo, mas a Anvisa ainda não incorporou. Mas os médicos já estão prescrevendo para os seus pacientes. E fica esse impasse, né? Olha, eu quero as novas tecnologias, eu quero as novas drogas, mas ela não está andando no mesmo compasso dos planos de saúde, né? De incorporar essas tecnologias. Então, é sempre uma corrida do paciente contra o tempo e pelo melhor tratamento. E o pagamento desses remédios custa não sei quantos milhões, também passa pela sua vara? Passa. Hoje, os medicamentos de alto custo, já se entendeu que os planos de saúde não têm condições de pagar. Por exemplo, tem um medicamento que é para atrofia medular espinhal, que ele custa 12 milhões de reais. Então, os planos de saúde não têm condições de pagar. Então, normalmente, essas pessoas procuram o SUS, né, entram contra a União na Justiça Federal, para que eles paguem esses medicamentos, porque não tem condições de uma pessoa só utilizar esse recurso. E houve também muita gente que os planos de saúde não queriam pagar o teste de Covid, né? Teve muita questão do teste de Covid. Hoje a gente teve uma decisão muito importante do tribunal sobre autismo, né? Aqui em Pernambuco, o tribunal decidiu que os planos têm que custear todos os tratamentos passados pelo médico. Então, tratamentos que antes, por exemplo, musicoterapia, ABA... Quem é ABA? ABA é um tratamento que ele envolve fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia também, psicopedagogia.
que a gente chama de espectro autista, né? Então, o autismo, ele tem vários níveis, várias indicações, então é uma coisa bem complexa. E os planos se recusavam a pagar. E muitas vezes o que os pacientes alegavam é que o plano não tinha um profissional especializado na rede dele credenciada. Aí a briga era, eu quero fazer por fora do plano e o plano tem que pagar. E o plano dizia que tinha pessoas. Mas esses tratamentos, os médicos têm que ser altamente qualificados. E, de fato, tem tratamentos que não há especialistas, né, dentro do plano de saúde. Você tem que recorrer para fora. Quer dizer que a senhora, além de ser juíza, tem que ter conhecimentos médicos, né? Hoje, tem parceria com o CREMEP? A gente tem parceria, eu faço parte também de um Conselho Estadual de Saúde, que ele é formado pela Secretaria de Saúde, pela Associação Médica, Tribunal, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, é um órgão que trata dessas demandas e a gente tem um núcleo de apoio técnico, que a gente pode pedir pareceres médicos, se a gente tiver alguma dúvida sobre algum remédio. Sendo que essas demandas são muito urgentes. Então, às vezes, não dá tempo. Então, muitas vezes a gente, olha, vamos conceder uma tutela, o paciente vai fazer o tratamento, no fim, a gente vai pegar o parecer com calma, vai ver se tem uma droga nova ou uma droga que seja equivalente e mais barata, né? Porque eu gosto de dizer o seguinte, nenhum paciente quer tomar remédio. Ninguém quer tomar remédio. Ninguém quer ficar doente. Não, tem uns viciados em remédio. Tem. Eu conheço alguns que não pode ver um remédio novo que fica doidinho, né? Mas veja, alguém vai querer fazer quimioterapia? Não, aí não. Não, então esses tratamentos mais caros, ninguém quer. Então, se a pessoa está realmente procurando a justiça, é porque realmente está precisando. O problema é, nós sabemos que existem desvios em todas as áreas. Então, na medicina também tem. Você passa uma lente para a pessoa que vai fazer uma cirurgia de catarata, né? Tem várias lentes importadas muito boas. Por que eu vou pagar, o plano tem que pagar mais cara? Então, muitos médicos, eles indicam uma marca de lente. Não pode fazer isso. Não pode, né? E hoje a gente já tem condições de ter um parecer técnico dizendo, olha, igual a essa lente X, tem a lente Y, importada, também boa e mais barata. Então, hoje a gente já consegue ter esse cuidado. Ô, doutora, saia justa. Qual é a opinião da senhora sobre o aborto? Saia justa. Total. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu já fui juíza do júri e já autorizei, antes de haver entendimento do Supremo... Botou muita gente na cadeia ou botou na rua? Não, era tudo preso. Na tudo minha época preso, do júri, né? Era tudo preso. Ninguém era absolvido, porque o júri é o povo que decide, né? Então... Agora eu quero o aborto. Eu quero o veja, aborto. O aborto, eu acho que as hipóteses legais, elas já são suficientes, né? Que é estupro e o caso de você ter risco para a gestante. Eu acho que o aborto, como vem sendo tratado, isso é uma opinião pessoal minha. Mas eu, por exemplo, já concedi autorização de uma mulher abortar um anencéfalo, que era aquela criança que vai nascer sem cérebro. Né? Inclusive, na época, a promotora da minha vara, ela dizia, mas Ana, é uma vida e tal. Eu digo, olha, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Eu não acho justo eu obrigar uma mulher a ter um filho que não vai sobreviver. É uma tortura. Né? Ela passa 9 meses com aquele filho, sabendo que ele vai morrer. Então, eu autorizei. Mas se você me perguntar, e você é a favor ou contra? Eu, pessoalmente, sou contra. Não é? Mas eu acho que, assim, nós temos que... E nesse ponto, eu sou contra o ativismo judicial. Eu acho que isso é uma matéria para a lei. Porque quem representa a população é a lei. Não é? Não interessa se nossos parlamentares trabalham ou não. Mas nós elegemos ele e eles é que têm que dizer, olha, o que é que o povo quer? O povo é a favor do aborto? Então vamos legalizar. Né? Eu acho que é assim. A gente tem que consultar o povo. Não é? Então, algum livro novo, doutora Ana Cláudia? Eu estou terminando o estudo que eu fiz lá, que eu falei lá na Europa, na Espanha. Eu fiz um estudo sobre todas as decisões de reprodução humana assistida no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Aí eu estou terminando de comentar para poder publicar esse estudo, que é bem interessante, que a gente tem a impressão de que no direito europeu é tudo tranquilo esse tema, e eu vi que não é, que ele é realmente angustiante em qualquer lugar do mundo. Mas a senhora acha que a lei sobre isso,
sobre a gravidez assistida brasileira está boa ou precisa ser aprimorada? Na verdade, é o que eu dizia, a gente não tem uma lei, é um absurdo. Não tem, né? Não tem. O Conselho Federal de Medicina edita resoluções desde 1992. Nós já temos mais de 15 projetos de lei no Congresso e nunca essa lei é aprovada. Então, fica uma insegurança jurídica. Não que a lei vai resolver tudo, mas precisa ter um norte, né? O que é que pode? Quem é a mãe na barriga, na seção de útero? Né? Se a mãe se recusar a entregar o filho. Hoje a gente não tem uma lei no Brasil sobre isso. As pessoas falam, é óbvio que ela vai entregar. Não, não é óbvio. E o embrião, joga fora o descarte do embrião. Não, em nenhum momento se autorizou o descarte de embrião na lei brasileira. Se você chegar para um juiz e um juiz tiver suas convicções católicas, religiosas ou de outra religião, qualquer aí, e ele disser, olha, eu acho que o embrião é vida, não vou autorizar a jogar fora. E a clínica vai fazer como? Porque os casais deixaram de pagar. O embrião vai ficar congelado lá eternamente. Então, esse tipo de situação pode acontecer. E eu digo muito nos congressos que eu participo, nas clínicas de reprodução. Se vocês acham que uma lei vai engessar, vocês estão enganados, porque isso vai gerar mais processos. Não é? Eu vejo assim, isso vai gerar mais confusão, mais demanda. Então, é muito melhor ter uma lei para que haja uma cautela, até para que os envolvidos saibam o que é que vai acontecer. Olha, eu vou fazer isso, eu vou congelar o embrião, eu vou poder jogar fora, não vou poder. Então, fica muito mais tranquilo. Nós queremos agradecer, doutor. Aliás, eu estou chamando aqui a doutora Ana Cláudia, porque a doutora Ana Cláudia tem um nome enorme. Como é o nome da senhora? Diga aí. Ana Cláudia Brandão, de Barros Correia Ferraz. É difícil de decorar. Aí eu fui resumindo, mas a doutora Ana Cláudia, como eu já disse, é uma juíza brilhante, todo mundo lá no tribunal me diz isso. E, além disso, escritora e agora imortal, membro da academia. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.